Alô, 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 alô. Pode? Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Karina, da equipe de produção cultural. Hoje eu vou apresentar o nosso Arquivo em Prosa, que é um evento mensal, em que a gente traz especialistas de várias áreas, buscando sempre abordar temáticas que tenham relação ou com a arquivologia ou com o acervo do Arquivo Nacional. Hoje a gente vai trazer o Eliezer Pires da Silva. Ele é arquivista aqui do Arquivo Nacional, é um servidor da casa e é professor de arquivologia da Unirio. Ele vai falar sobre os 40 anos da profissão de arquivologia, os 40 anos da arquivologia no Brasil. Ao final, a gente abre para perguntas. Quem estiver assistindo pelo Facebook pode enviar perguntas também. E quem quiser receber certificado de participação, que está aqui presente, assina a lista de presença, que ao final a gente, lá na produção cultural, vai providenciar, tá bom? Eliezer, por favor. Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Quero agradecer os colegas que estão aqui. É uma super honra tê-los aqui presentes. Também quero agradecer a equipe de organização do Arquivo em Prosa por ter me convidado para essa 10ª edição do evento. Muito me honra estar aqui hoje, na companhia de vocês, e especialmente em razão desse tema. 40 anos depois da lei da profissão de arquivista no Brasil. Em julho de 78, nós assistimos, aliás, eu não sou testemunha disso, né? Em 78, a promulgação de uma lei federal que instituiu no Brasil a profissão de arquivista. Isso, meses depois, no mês de novembro, um decreto presidencial também ampliava esse marco com uma regulamentação muito próxima disso. Bom, a propósito, então, desses 40 anos, eu me senti muito honrado de estar aqui e celebrando, em primeiro lugar, também uma celebração dessas 4 décadas de profissão. E eu tenho uma proposta aqui de fazer uma fala um tanto quanto descontraída, mas em cima de um roteiro. E esse roteiro que eu anotei aqui para a minha fala tem a ver com, dentro dessa temática de celebração dos 40 anos da profissão, primeiro chamar atenção para alguns elementos que são considerados por mim como antecedentes a essa... digamos, a esse acontecimento de 78, Lei 6.546 de 4 de julho de 78. Primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção seriam esses antecedentes e depois o próprio acontecimento em si. O que estava envolvido ali? Eu gostei também de uma imagem que eu ouvi, quem reivindicava a paternidade desse acontecimento naquele momento. Seria um segundo ponto que eu gostaria de destacar. Primeiro, antecedentes, segundo, o próprio acontecimento, e depois disso, uma trajetória que eu quero pontuar sobre 3 aspectos. Uma trajetória, então, a partir de 78, que eu entendo que tem... especificidades na década de 80 e outras especificidades diferentes nessa trajetória da profissão na década de 90. E um terceiro ponto, ainda sobre a trajetória, seriam os últimos 15 anos. Os últimos 15 anos para a profissão. Então, assim, já são 6 pontos, né? 5 pontos. E o 6º ponto seria... quais são as perspectivas que eu enxergo hoje
para a profissão de arquivista. Então, começando pelos antecedentes, eu gosto muito desse tema há um tempo, a questão profissional, a regulamentação da profissão de arquivista, e escolhi isso para estudar durante o meu doutorado. E nesse percurso foi interessante, em primeiro lugar, chamar a atenção que o próprio termo arquivista, nós consideramos ele hoje estabelecido no contexto nacional, com algumas variações. A gente estava até aqui, a Karina, né, falou assim, arquivista, arquivologista, enfim, mas a gente tem uma institucionalização desse termo realmente com a lei de 78, e antes disso, você tem até instrumentos de divulgação da área, variando entre arquivista, arquivologista, e outros nomes também para denominar essa ocupação. Eu lembro do trabalho da professora Kátia, que é professora da UNB, e ela também trabalhou com a trajetória da área, e ela chama atenção para algumas instituições que já existiram no Brasil e que chamaram, desde o final do século XIX, pessoas ocupadas com processamento de documentos, já de arquivista, mas também de outros nomes. Se considerarmos, inclusive, a história do Arquivo Nacional, a gente encontra outros nomes, amanuense, para designar profissionais que atuavam com o processamento técnico do acervo. Esses antecedentes da profissão, ou da regulamentação da profissão, a gente pode encontrá-lo durante o século XX, e eu gosto muito também dos argumentos que o professor lá do programa, o Paulo Lilian, no seu doutorado, destacou que foi um papel exercido pela instituição chamada DASP, na metade do século XX, desde os anos 40, contribuiu muito num processo de modernização do Estado brasileiro e importou vários modelos para aperfeiçoar parâmetros na burocracia e no funcionamento desse Estado. E o DASP, ele tinha, por exemplo, entre os planos de cargos dentro do serviço público, a figura do arquivista, ainda na metade do século XX. Isso também aconteceu, mas, quer dizer, são documentos que não têm a força que teve ou que tem a lei promulgada em 78. Ainda sobre os antecedentes, que eu estive bastante em contato durante o meu doutorado, que foi perceber uma movimentação muito intensa na década de 70 por ter isso, por ter uma regulamentação legal, um estatuto legal para a profissão de arquivista. E onde eu fui encontrar isso aparecendo antes da própria lei, aparecendo como projeto, aparecendo foi, sobretudo, no material de divulgação da Associação dos Arquivistas Brasileiros, uma instituição criada em 1971, em abril de 71, e essa instituição, as atas de fundação, as atas das primeiras reuniões desse grupo, dão conta de um discurso que era exatamente buscar no Brasil o estatuto legal da profissão, buscar no Brasil um status de ensino superior para formar esse profissional. Isso me chamou muito a atenção e eu entendo que seja um elemento muito importante para destacarmos como antecedente da lei da profissão. Há poucos dias, nós assistimos ou recebemos notícias do falecimento do professor José Pedro Esposel. Ele foi o primeiro presidente desse movimento, dessa associação, criada
em 71, ele foi uma liderança muito importante nesse movimento, e no discurso da Assembleia de Fundação, foi ele quem formulou isso, com esses termos mesmos. Nós precisamos de uma lei de profissão no Brasil, da profissão de arquivista no Brasil. Eu achei muito interessante também a própria trajetória do José Pedro Esposel. Eu tive a oportunidade de ter contato com ele durante a pesquisa que fiz, e ele foi alguém que cursou um curso livre que existia no Arquivo Nacional a partir de 1960, o curso permanente de arquivo. Ele se formou em 1965, mas curioso foi saber dele por que ele veio procurar esse curso aqui. Ele era um funcionário do Banco do Brasil e atuava no Banco do Brasil, se não me engano, setor de cobrança. Mas foi fazer um curso à noite, um curso noturno, em Niterói, numa faculdade particular, que tinha um curso de ensino da história e geografia. Ele foi fazer esse curso e se envolveu com o ensino de história, depois que terminou essa faculdade lá em Niterói, e depois se tornando professor dessa faculdade particular. Teve um dia, em 1960, que uma legislação federal tornou um conjunto de faculdades particulares em Niterói a Universidade Federal Fluminense. No primeiro momento não era nem com esse nome. E isso fez com que ele, segundo ele me mostrou esses documentos, né, ele precisou de consultar o DASP se ele podia continuar sendo funcionário público 2 vezes, porque ele era funcionário do Banco do Brasil e funcionário também da então criada Universidade Federal. E o DASP respondeu que sim, e ele disse que antes de perguntar e consultar o DASP, ele fez um movimento, que foi se deslocar para o setor de arquivo do Banco do Brasil e mostrar na consulta ao DASP uma relação entre arquivo e história. Eu trabalho no arquivo do Banco do Brasil e dou aula de história. E isso fez com que ele viesse para o Arquivo Nacional, não exatamente nessa instalação, né? Mas fizesse o curso permanente de arquivo, e esse envolvimento dele é um envolvimento que desagou na oportunidade dele ser uma importante liderança na criação da Associação dos Arquivistas Brasileiros em 1971, e alguém que foi porta-voz de um discurso de militância mesmo pela área. Uma outra coisa que eu destacaria também como antecedente da profissão é que não existia, por exemplo, apenas esse discurso que o Esposel é emblemático, que a Associação dos Arquivistas Brasileiros apresentou nos seus boletins, nos seus instrumentos de divulgação, mas também ainda em 1970, meses antes da criação da Associação dos Arquivistas Brasileiros, no auditório, aliás, na sala nobre do Arquivo Nacional, que não era nessa instalação, né, do outro lado, a criação de uma associação de pesquisa histórica e arquivística, AFA, e essa associação, ela tinha de fato uma agenda bem dividida entre melhorar a realidade dos arquivos no país, que deveria servir melhor à produção de conhecimento histórico, mas também tinha uma preocupação com formar mão de obra para atuar e processar esses acervos. Eu entendo esses antecedentes e destacaria desses antecedentes como aspectos importantes. Primeiro, que a Associação dos Arquivistas Brasileiros, criada em 1971, tinha uma agenda de busca pela institucionalização, regulamentação da profissão de arquivista, inclusive com ensino superior associado a isso. Temos esse processo de
programas do DASP para a modernização do Estado brasileiro, envolvendo diferentes áreas, inclusive questão arquivística, inclusive essa questão dos documentos. E um terceiro ponto, essa associação anterior em meses à AB, que foi a Associação de Pesquisa Histórica e Arquivística, criada com uma agenda aí de buscar melhoria para os arquivos e também que houvesse programas de formação para profissionais que viessem atuar com os arquivos. Então, esses são os antecedentes e nós temos, então, no ano de 1978, um ano depois de um decreto presidencial ter transferido o curso permanente de arquivo do Arquivo Nacional para hoje, a que é hoje Unirio, como curso superior de arquivologia. Então, em 77, o curso permanente de arquivo do Arquivo Nacional foi transferido para o que é hoje Unirio, como um curso superior em arquivologia. E no ano seguinte, uma legislação que estabelece a lei da profissão. Eu destacaria sobre esse acontecimento, primeiro, como a Associação dos Arquivistas divulgou ele. As suas revistas, seus boletins, divulgaram esse acontecimento como sendo uma realização do movimento associativo. Muito obrigado. Quer dizer, esse associativismo arquivístico expresso pela AB reivindica uma paternidade dessa regulamentação. Quer dizer, uma lei federal, quer dizer, um instrumento de ação do Estado. Então, objetivamente, você responderia, a lei da profissão é alguma coisa que foi realizada por quem? Pelo Estado brasileiro, dentro do Estado brasileiro. Mas o movimento reivindicou uma espécie de paternidade disso. Isso é muito comemorado e conseguimos, e as imagens são, às vezes, até exageradas, e conseguimos vitória na nossa cruzada, conseguimos vitória na nossa guerra, na nossa luta. E, inclusive, além disso, nós encontramos nos boletins as informações de uma série de movimentos que foram feitos pela associação. Então, assim, informações sobre as audiências com o Ministério, com o Ministro do Trabalho, querendo mostrar toda uma movimentação que, articulada, gerou ou teve como consequência a lei de 78. Nós temos, por um lado, esse anúncio da associação, mas, por outro, e me chamou muita atenção, um livro publicado em 2008, da Astrea de Moraes e Castro, que ela basicamente publicou muitos documentos que ela acumulou desse período. E esses documentos dão conta de um elemento muito curioso. Ela, enfim, nesse livro e com os documentos que publica, aciona, por exemplo, uma influência que a filha do Geisel teve no processo mesmo legislativo, para fazer andar, fazer lobby desse processo legislativo que terminou com a lei da profissão. Ela publica, inclusive, a foto da assinatura na promulgação da lei, era uma foto lá na presidência da República, e ela estava lá também, querendo reivindicar mesmo essas redes de influência e articulação que terminaram com a lei da profissão. Sobre o acontecimento, a minha opinião é registrar que faz muito sentido a maneira como a associação comemorava,
porque eu, pelo menos, reconheço que havia outros projetos alternativos sobre a organização dessa ocupação. Então, o discurso do DASP estava muito informado por algumas diretrizes, até da Unesco, sobre integração de áreas da documentação, uma ideia de um profissional documentalista, a despeito do contexto institucional disso. Esse me parece que era um discurso do DASP, e era uma alternativa para a organização dessa ocupação. Tinha o discurso que a AFA era um emblema e era uma perspectiva de muita preocupação com a realidade dos arquivos e uma ideia de formação de mão de obra que não necessariamente dependia de regulamentação de uma profissão por lei e com status de nível superior para essa formação profissional. Mas 1978 é um momento, é um acontecimento que marca, digamos que o projeto que venceu foi um projeto de arquivista associado aos egressos de uma formação superior que acabara de ser estabelecida no ano anterior. Uma outra coisa muito interessante sobre a própria lei é que ela enuncia, ela é um enunciado sobre o que é o arquivista, o que faz o arquivista, e ao estudarmos o texto da lei, o que a gente percebe é que esse enunciado que define o que é arquivista, em primeiro lugar, ele é um enunciado que depende do técnico de arquivo para definir o que é arquivista. Então, distinguindo o que é técnico de arquivo, aparece o que é arquivista. Isso é um ponto interessante. E o outro, do texto da lei, é claramente um discurso, uma espécie de discurso gerencial para esse profissional. Ele é um profissional que atuaria num plano bastante gerencial. Eu fiz um exercício, se não me engano foi em 2012 ou 2011, foi de conversar um pouco com a Marilena Leite Paz, que foi uma das presidentes da associação na década de 70, nesse processo. Ela era presidente no momento da comemoração da lei, e fui conversar com ela sobre o texto da lei. Especialmente no texto da lei, esse enunciado que definiu o arquivista. E entender como é que aquilo foi construído e como aquilo foi formulado naquele momento. E aí deu para reafirmar as impressões que eu já tinha sobre essa ideia de se definir distinguindo do técnico de arquivo, mas também algumas formulações sobre competência do arquivista, que é claramente uma resposta a uma perspectiva mais integradora que o DASP tinha. Só tem um profissional da documentação. E aí marcar uma especificidade da situação arquivística e esse profissional arquivista seria para ela. Outra coisa da lei da profissão, que a gente se ressente bastante até hoje, nós temos uma lei federal da profissão de arquivista, que é, por exemplo, anterior à lei federal que regulamentou a profissão de museólogo, que é 8 anos depois, se eu não me engano. Mas a de 86, do museólogo, contou com um dispositivo que criou o Conselho da Profissão. E a questão do Conselho da Profissão não é que não estava na expectativa daquela comunidade naquele momento. Estava, só não foi possível.
e continuou não sendo possível nos últimos 40 anos. Então, de fato, desde aquele momento, era um ponto de se ressentir mesmo, não ter o conselho da profissão. Bom, eu chamei atenção para os antecedentes, para o acontecimento, alguns aspectos envolvidos ali no acontecimento, e eu gostaria de pontuar, então, depois da lei. O primeiro efeito depois da lei é uma impressão que eu tenho, que a Associação dos Arquivistas Brasileiros ficou sem agenda, porque quando é criada, ou quando ela é organizada em 71, ela claramente dizia, a gente quer a profissão regulamentada, a gente quer o curso superior. Em 78, a profissão está regulamentada, o curso superior está implementado, e aí a agenda que tinha é uma agenda que foi cumprida. Isso é um primeiro ponto. Tem até um outro aspecto, que em 78 também aconteceu uma frágil, digamos assim, um frágil estabelecimento do estatuto jurídico dos arquivos no Brasil, porque é de 78 aquele decreto de um sistema nacional de arquivos que teve pouca força e efetividade, ou quer dizer, não saiu do papel. Ele era projetos desde o final dos anos 50, mas em 78 um decreto também colocou o Sistema Nacional de Arquivos, pelo menos como algo que aparecesse na lei, num decreto. Então, a gente tem o momento seguinte, o dia seguinte da lei da profissão, um esgotamento da agenda do movimento. A gente tem um fenômeno que a lei estabeleceu como oportunidade para as pessoas que atuavam com os arquivos há 5 anos ininterruptos, ou 10 anos intercalados, essas pessoas poderiam se credenciar como arquivista nesse momento inicial da lei. Isso tem um efeito importante, e 2 anos depois dessa lei da profissão, no meio de uma movimentação bastante significativa de arquivistas se provisionando porque atuavam na área, há uma mudança significativa no Arquivo Nacional. Então, assim, talvez o marco mais importante pós-regulamentação da profissão, ou no momento seguinte, 2 anos depois, foi uma mudança na direção do Arquivo Nacional, e quem assumiu o Arquivo Nacional foi a Celina Vargas, e a instituição passou a experimentar ter um projeto de modernização institucional muito significativo, e esse projeto de modernização institucional, ele tinha digamos que uma pegada, posso usar a expressão pegada mesmo, porque era uma pegada de buscar a superação de arquivos públicos no Brasil com existência apenas nominal. Então, é uma agenda importante, muito importante, e teve muitos êxitos. A instituição viveu uma década de muita movimentação, e uma movimentação que repercutiu muito nacionalmente, de modo que tem razão quem diz que a década de 80, no contexto arquivístico, foi uma década dos arquivos. Então, logo depois de ter lei da profissão, de ter criação de curso superior, o que a gente vai experimentar no contexto arquivístico é de uma década muito importante para os arquivos.
E uma curiosidade nesse processo foi, por exemplo, o quanto a Celina Vargas, que era diretora do arquivo, ela foi procurada por esse movimento associativo, esse associativismo arquivístico liderado pelo Luiz Posel, e aí se formou, inclusive, uma tensão, porque isso, depois a gente teve contato com o Posel, mas também uma série de entrevistas da própria diretora também, coisas que ficaram registradas, e a gente percebe o quanto esse processo de modernização do Arquivo Nacional estava extremamente preocupado com a superação de uma precariedade dos arquivos públicos brasileiros e resistente a um discurso corporativo que, por exemplo, o José Pedro Posel tinha a respeito da profissão. Isso gerou muita tensão. Eu lembro dos relatos dele se ressentindo até do quanto isso afetou sua saúde, porque militou muito sobre isso. Então, assim, depois da promulgação da lei, a gente vive uma década de 80 muito importante para os arquivos. E do ponto de vista da profissão, um primeiro efeito foi esse provisionamento, mas poucos arquivistas formados. No ano mesmo que o curso permanente de arquivo foi transferido para o que é hoje o Unirio, já teve uma turma formada. Mas a quantidade de egressos do curso da Unirio a partir de 77, do curso de na UF, a partir de 78, que é criado, mas não tem turma formada na UF, nem em Santa Maria, em 78. Vai demorar. Na Unirio, que começa a ter no mesmo ano de 77. O provisionamento, nesse primeiro momento, é um impacto importante nesse contexto de regulamentação da profissão, mas o que de fato está marcando os anos 80 é uma situação de movimentação pela modernização do Arquivo Nacional e os arquivos, a dimensão dos arquivos. Eu também achei muito curioso num evento aqui na América Latina, e tinha alguns profissionais de outros países, e eles, de uma certa experiência, e eles falavam disso, né? Do quanto eles importaram muito nos anos 80 o nosso discurso de vamos deixar de ser um arquivo nominal. Isso realmente é um emblema dos anos 80. A década de 90 foi uma década que eu, digamos que para a profissão, talvez a principal marca tenha sido o fato de que esse arquivista que começa cada vez mais se formar nos cursos que foram abertos, eles não estão tendo chances de entrar no serviço público. A década de 90 é uma década em que as políticas econômicas foram na direção de um Estado mínimo, e cadê o horizonte do serviço público para esse profissional? Isso foi bastante significativo, ou isso é bastante significativo para a gente entender o que foram os anos 90 para a profissão. Esses egressos da graduação em arquivologia, os arquivistas formados, eles vão ter que se colocar fora do serviço público. E num contexto em que estão surgindo cursos de arquivologia. E eu tenho uma opinião de que os anos 80 foram anos dos arquivos, mas os anos 90 foram anos da arquivologia, porque só 3 cursos foram criados no finalzinho dos anos 70, nenhum curso de arquivologia foi criado nos anos 80 no Brasil, e nos anos 90, logo 5 cursos são criados. É claro que isso nem se compara quando surge o Reúne, e aí, enfim, 8 cursos são criados. 5 cursos são criados na década de 90,
que eu fico com essa impressão de que é uma década muito importante para a arquivologia. Seus egressos vão se acomodando, na minha opinião, eu tenho a impressão de que no setor privado, na terceirização, nos projetos inclusive do Estado ou do governo, mas surgem novos cursos e surge o que o professor José Maria e a professora Maria Odila diziam que era um deslocamento do locus sobre produzir conhecimento arquivístico das instituições arquivísticas para as universidades. Então, a década de 90 é muito importante nesse sentido. Eu fiz um mapeamento em 2008 que mais de 90 trabalhos de pesquisa em mestrados e doutorados com temática arquivística no Brasil, dando conta dessa importância que o espaço da universidade dá para aquilo que estava reservado ao espaço das instituições arquivísticas. Essa é a década de 90, importante nesse sentido, importante para a arquivologia. E depois dos anos 90, alguma coisa muito significativa para esse corpo de egressos dos cursos de arquivologia acontece. No quadro de uma revisão aí, trazida pelos governos do PT, em que abrem-se concursos públicos. E esses concursos públicos que foram abertos eram concursos que contemplavam vagas para arquivista. O finalzinho disso, em 2014, eu lembro de ter orientado um trabalho que mapeou 43 editais contendo vaga para arquivista no Diário Oficial. Então, assim, é uma quantidade muito expressiva, e eu estou falando de 2014, o finalzinho disso. Vocês imaginem o que foi isso em 2006, 2007. Esses últimos 15 anos foi um processo muito importante de, inclusive, reencontro com aquele projeto de arquivista lá dos anos 70, que o Estado estabelece lei e que ele tem sua reserva de mercado instituída por lei. Isso fica... há um reencontro com isso nos últimos 15 anos, quando muitos concursos. Os efeitos são curiosos. Por exemplo, o Ministério da Educação, que é mantenedor das federais, das universidades federais, abriu uma quantidade de vagas para arquivistas nesses últimos 15 anos, que o efeito que a gente já pode reconhecer, por exemplo, é que já existe um fórum de arquivistas de instituições federais de ensino, pautando os problemas específicos desse horizonte profissional, mas o que a gente enxerga é uma quantidade muito importante de concursos que contratou. Essa quantidade de concursos gerou um efeito que foi a contratação de muitos arquivistas no serviço público. E a gente chega diante de um cenário que é o nosso cenário atual, para pensarmos quais são as perspectivas dele. E as perspectivas dele não são desses últimos 15 anos, dessa quantidade de contratação dos concursos. E qual é a perspectiva da profissão hoje no Brasil? Eu destacaria, em primeiro lugar, que nós vivemos um momento em que a oportunidade profissional para o arquivista fora do serviço público, ela precisa ser bem encarada, e ela já começa a ser encarada pelas instituições de ensino. Isso aparece nos projetos pedagógicos
dos cursos de arquivologia, porque esse profissional que nós estamos formando e não paramos de formar, a Unirio, onde eu atuo, já formou mais de 1.700 arquivistas, acho que 1.730 arquivistas, desde 1977, mas numa realidade brasileira, esse número está ultrapassando 4.000 egressos dos cursos de arquivologia. E se a gente tem essa redução e quase que uma interrupção dos concursos públicos para arquivista, o setor privado ele deve ser considerado pela área. Deve ser considerado nos projetos pedagógicos dos cursos, no perfil de egresso que esses cursos têm e quer formar, porque precisa cada vez mais pensar em ocupar um espaço que tem a ver com qualquer instituição de médio e grande porte, tem uma racionalidade inserida no seu funcionamento, e essa racionalidade não deixa de fora a questão documental. Uma gestão sobre a produção, o uso, a utilização dos documentos. E se esse profissional não é reconhecido como alguém que vá contribuir nisso, a gente precisa de buscar esse reconhecimento e partindo, inclusive, de conteúdos que precisam existir na formação dele, para dar conta disso. Eu estava orientando uma aluna e ela estava estudando um programa estratégico, institucional, e ela conseguindo reconhecer o quanto aquele programa ali inclui aspectos arquivísticos e que esse profissional ele precisa de participar, e para ele participar ele vai ter que ter muito claro isso na sua formação também. Um outro ponto sobre as perspectivas da profissão, outro dia estava conversando com o Marcos lá na sala, e ele disse assim, realmente muita coisa mudou nesse campo dos arquivos, e eu sou um testemunho, eu posso dar testemunho, eu assisti esse processo de institucionalização da área mesmo. E nas perspectivas profissionais, eu acho que cada vez mais nós estamos reconhecendo que o que nós fazemos como arquivista, o tempo todo envolve um processo de produção de conhecimento. Talvez alguém possa dizer assim, que o tempo todo a nossa ocupação como arquivista é pesquisa e intervenção. A gente sempre produz conhecimento no processo de intervenção que a gente está envolvido. Ou podemos chamar também de produção de conhecimento aplicado, ou aplicada, produção de conhecimento aplicada. Isso também, lá na Unirio, está ficando cada vez mais claro para nós, depois que nós criamos o mestrado profissional em gestão de documentos e arquivos, porque você tem realidades profissionais que são enfrentadas para se resolver, mas são enfrentadas como um problema que envolve pesquisar, produzir conhecimento, e essa produção de conhecimento tem que ser aplicada porque precisa resolver o problema. Eu acho que essa é uma dimensão importante da perspectiva profissional que a gente tem hoje. E as duas mais importantes eu acho que são essas. Primeiro, tem a ver com, cada vez mais, uma comunidade que vem reconhecendo que nós fazemos uma intervenção que o tempo todo envolve produzir conhecimento para intervir, e segundo, uma perspectiva de profissional
que precisa buscar não ser ignorado nesses programas estratégicos que incidem sobre uma racionalidade do funcionamento das instituições. Não tem como isso excluir o fenômeno arquivístico, não tem como isso excluir a questão da produção, da utilização e gestão de documentos. Na perspectiva da profissão, a gente tem um dado muito curioso lá no mestrado, que funciona desde 2012, é que aproximadamente 15% dos egressos eles já atuam na docência em arquivologia. São 16 cursos criados no Brasil. Um mapeamento recente deu conta de que são 150 professores que atuam ensinando arquivologia no Brasil, nessas instituições públicas de ensino. De fato, isso é um horizonte profissional muito interessante para os egressos do curso de arquivologia, que está inserido aí na profissão, ser um arquivista atuando na docência em arquivologia. Tem uma questão muito séria a ser superada na área hoje, do ponto de vista profissional, que é a sua organização coletiva. Se na década de 70 a associação reivindicou ter sido realizadora de um projeto de regulamentação e agiu coletivamente por isso, criou, 8 anos depois, comemorou a lei, essa associação ela foi dissolvida em 2014, e nós precisamos, digamos que, reinventar nossa organização coletiva, ou fortalecer instâncias que ainda temos de organização coletiva dos profissionais. E por mais que a gente tenha, por exemplo, um fórum da Associação dos Arquivistas de Instituições Federais de Ensino, com um evento anual, mas nacionalmente a gente está bem enfraquecido nessa dinâmica de organização coletiva da comunidade. Dentro das perspectivas que eu enxergo hoje para a profissão, passa por essa necessidade de inventarmos ou reconfigurarmos um modo de nos organizar, porque, inclusive, do jeito como estamos, eu, pelo menos, acho que a gente se ressente um pouco de não ter agenda, uma agenda estratégica da comunidade, e acho que esse, na verdade, se torna um problema sério para nós hoje. Eu queria, então, a propósito dos 40 anos da Lei da Profissão de Arquivista, essa Lei 6.546, de 4 de julho de 78, aproveitar essa oportunidade de hoje à tarde de colocar para vocês que, primeiro, a gente está falando de uma lei que tem alguns antecedentes bem curiosos que desaguaram nesse acontecimento, o quanto esse acontecimento ele é reivindicado pelo movimento associativo, mas, além de reivindicado, ele é muito comemorado. É de fato o que estava sendo buscado por esse movimento associativo. E é algo que modelou a institucionalização de uma comunidade de arquivistas no Brasil. Não é tão grande, quer dizer, não deve chegar a 5 mil. Em 2010, os professores da Unirio fizeram um levantamento com as coordenações dos cursos e chegou algo perto de 4 mil formados. Eu imagino que não tenhamos chegado a 5 mil, mas é uma comunidade que tem respaldo de uma lei federal. Recentemente,
um projeto de lei apareceu para revisar isso e foi, enfim, motivo de muita agitação. E aí a gente percebeu naquele momento, pelo menos, uma potência de reação muito grande nessa comunidade, que a gente precisa de organizar, porque os últimos 15 anos, será que foram os anos dos arquivistas? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que buscar uma década dos arquivistas, como a década de 80 foi para os arquivos e a década de 90 foi para a arquivologia. Era isso que eu queria compartilhar com vocês e agradecer mais uma vez os colegas que estão aqui. Boa tarde. Agora nós abrimos para perguntas, se alguém quiser perguntar ou fazer algum comentário. Boa tarde, Eliezer. Boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado pela referência ali na apresentação. Obrigado. E aí eu falo um pouco como testemunha dessa história, aqui, desses 40 anos, desse tempo. E só dizer que, por exemplo, o Arquivo Nacional, quando eu conheci o Arquivo Nacional, eu entrei para cá em 81, a situação era completamente diferente, né? E o Arquivo Nacional, tanto o prédio do Arquivo Nacional acompanhou essa história, esse crescimento da arqueologia, essa respeitabilidade que ela ganhou ao longo desse tempo, respeitabilidade que ao longo do tempo ela se pôs, o reconhecimento profissional, tudo isso, a história do prédio, da instituição Arquivo Nacional, acompanha isso. Em 81, nós vivíamos do outro lado da praça, um prédio que era em ruínas, caindo aos pedaços, péssimo. E ao longo desse tempo, hoje nós estamos aqui com um prédio restaurado, lindo, sabe, um auditório super bonito. Isso era impensável naquela época. E eu acho que nesse sentido a gente tem que dar o reconhecimento também a essas pessoas que construíram isso, né? E eu cito nesse caso a Celina Moreira Franco, realmente foi fundamental para a arquivologia, como você citou aqui também, e para esse prédio, que ela conquistou esse prédio, para cá, que esse prédio não estava destinado ao seu Arquivo Nacional, isso foi uma luta política, e o Jaime Antunes, que consolidou a instituição do Arquivo Nacional, consolidou a arquivologia. Eu acho que são pessoas que vão merecer sempre o reconhecimento, com todas as restrições que possam ser feitas. Eles têm uma história aqui no Arquivo Nacional, aqui no prédio Arquivo Nacional, na arquivologia no Brasil, que acho que vai ser terá sempre ser lembrada. Assim. É só isso. Mais alguém? Não. Se quiser comentar alguma coisa, Eliezer, a respeito. Agradecer o comentário do Marcos. E realmente eu penso que nos anos 80, a instituição experimentou ter um projeto para ela mesma, uma agenda, e isso parece até que seria muito interessante que tivéssemos nesse momento com essa intensidade. E naquele momento foi muito rico. Foi muito rico do ponto de vista das instalações, que a mudança inicialmente foi para aquele prédio, que hoje a gente chama de Bloco F. Mas, imagine, sair daquelas instalações do outro lado da Praça da República, que eu não trabalhei lá, mas eu ajudei a desocupar quando entregaram para a Casa da Moeda. E, de fato, é muito assustador, né? O salto que foi dado, do ponto de vista das instalações, mas do ponto de vista de um corpo técnico. O arquivo teve um ingresso de profissionais no volume de 2006. E essas pessoas receberam muito investimento de formação,
de estágio internacional. Foi muito rico do ponto de vista da formação de um corpo técnico aqui. E se estudou muito dentro da instituição, grupo de identificação interna de fundos, grupo de identificação externa de fundos, o quanto isso reuniu desenvolvimento de conhecimento, desenvolvimento das pessoas, estabelecimento de metodologias, super rico desse ponto de vista. E também um ganho político, né? Era fórum dos arquivos municipais, a gente não tinha lei de arquivos, nos colocando com uma competência de orientação técnica, mas isso era dado com muita intensidade. E também o que a gente conhece, porque quem participou relatou, que essa lei de 91, ela foi toda engendrada, estudada naquele processo. Durante os anos 80, existia, pelo menos a Aldila me relatava isso, né? Que ela funcionava um pouco como staff e participava de um debate super intenso, que eles estavam observando como o campo arquivístico estava institucionalizado ao redor do mundo, porque o Brasil precisava de uma boa lei de arquivos. E eu acredito que seja uma referência muito interessante para o cenário atual, né? Professor Miriam, você falou que o arquivista, vocês estão pensando, há de se pensar no arquivista agora na área privada, né? E essa formação do arquivista num pensamento de uma ocupação das áreas privadas, esquecendo um pouco a área de serviço público, já que não está tendo mais concurso, essa coisa toda. Houve ou foi pensado no currículo da faculdade uma mudança do currículo com um foco voltado para o profissional de arquivo nas instituições particulares, nas entidades particulares, ou não? Ou continua aquele mesmo currículo de antes? Essa era a minha dúvida. Eu gostaria de saber se houve isso, se está se pensando nisso para o futuro, para moldar o profissional mais para a área privada, não tanto na área pública. Bom, obrigado, Miriam, pela pergunta. E eu vejo isso mais recentemente. Eu assumi um cargo na direção do curso da Unirio, e estou acompanhando mais de perto isso. E num plano nacional, quer dizer, isso a gente sabe, os cursos eles vão tendo uma revisão do seu projeto pedagógico com uma velocidade que é possível. Bom, e aí, mais recentemente, eu estou acompanhando o quanto isso está acontecendo nos cursos e no nosso também. A gente está no meio de uma reforma curricular e o debate no núcleo docente estruturante sobre o perfil do egresso, para ser uma referência que eventualmente revisa o quadro curricular, né, grade curricular, o conteúdo mesmo. Então, isso está acontecendo. Quer dizer, isso acontece, né? Você imagine, em 1972, o Conselho Federal de Educação aprovou um currículo mínimo de arquivologia. Hoje nem tem isso. Hoje a gente só tem
uma coisa chamada Diretriz Nacional dos Cursos, e tem a Diretriz Nacional para o curso de Arquivologia. Mas nada daquele currículo mínimo era algo do tipo, para formar um arquivista, tem que ensinar latim, tem que ensinar... aquilo é uma coisa que está lá, super datada, e você tem mudanças nisso, e uma mudança muito significativa na década de 90, que é os efeitos da LDB, né, de uma flexibilização, de uma contextualização regional do curso, dos cursos. E aí, hoje na Unirio, por exemplo, está em processo, está em andamento, uma reforma curricular que certamente vai incorporar o que a gente tem de demanda atual, né? Acho que a gente pode encerrar, né, Eliezer? Agradecemos de novo, mais uma vez. Muito obrigada. E a todos, até a próxima. Obrigado, também agradeço muito a oportunidade.